versículo 42. Talvez um texto que você certamente já tenha ouvido uma mensagem, uma pregação, uma passagem que existem livros e construções sobre várias doutrinas e pensamentos só nessa passagem do versículo 42 ao 47, porque é um relato muito rico sobre a igreja do Senhor, que se iniciava e se reunia na presença de Deus, e Jesus havia ressurreto. Começou então uma pregação de Pedro numa festa, a festa de Pentecostes, uma festa onde o povo de Israel se reunia em Jerusalém e as pessoas que participavam também dessa festa. E aí Pedro prega o Evangelho, prega sobre a salvação em Jesus, prega sobre a ressurreição de Cristo. 3.000 pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador. E aí depois eu tenho o relato do versículo 42 ao 47, que é uma descrição dessa igreja. Vamos ler o versículo 42, e só esse versículo por enquanto. Diz assim: E esse se refere à igreja do Senhor. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos, essa frase, ela pode parecer muito simples, ela tem 4 pontos claros, só que hoje em dia muito se fala sobre o que é ser igreja. Hoje em dia, nós vivemos um momento onde várias pessoas constroem vários pensamentos sobre o que é ser igreja. E muitos desses pensamentos sobre o que é ser igreja estão tornando pessoas mais parecidas com protótipos humanos do que com a descrição bíblica do que é ser igreja. E isso, queridos, não é falar mal ou bem sobre nenhum tipo de pensamento, mas é para que nós venhamos a retornar à palavra de Deus e nos colocarmos à prova diante dele, para que ele possa nos transformar conforme o modelo perfeito. Nós precisamos acreditar que em Jesus foi tudo exatamente revelado. E quando a palavra de Deus descreve ou diz sobre algo, esse é o nosso modelo. Então o que eu queria te convidar é uma meditação rápida sobre 4 pilares que nós precisamos ter como igreja, se nós queremos perseverar, continuar, uma igreja que persevera. Então, antes de falar os pilares, eu quero te falar sobre o que significa uma igreja perseverar. Queridos, esse ano ele está se encerrando. Nós vamos ter, se você parou para pensar, essa é a nossa última celebração de domingo antes do ano novo. Nós vamos ter mais 2 quintas e um ano novo. O ano passou assim. Eu estava olhando, gente, parece que foi ontem que eu cheguei à igreja, mas faz pouco tempo. Realmente, você olhar, parece que foi ontem. A igreja passou por um ano, queridos, que antes mesmo da minha chegada, e já eu fui conversando com os irmãos, foi de expectativa, de da cura, como que continuaria. Talvez tristeza porque alguns irmãos saíram, felicidade porque alguns retornaram ou chegaram. Então é um ano de transição. Só que quando nós temos qualquer tipo de transição, uma das coisas que mais se abala é a identidade. Uma família que recebe uma criança, muda-se muitas coisas. Às vezes todo mundo dormia às 10, agora dorme quando o Elisa deixar. Quando ela quiser, ele dorme na casa. Agora todo mundo para sair tem que pensar em Elisa. Então tudo que a gente começa a fazer, a gente pensa em quem nós somos hoje, muda a nossa identidade. Qual é o perigo? É que em muitas transições, a identidade da igreja muda e perde aquilo que não poderia perder como igreja. Então a cura tem que perseverar, se manter, continuar. Certamente o ano que vem vai ser um ano intenso, um ano de algumas mudanças e outras não. Talvez você possa estar assim, não, ano que vem o pastor, a liderança vai mudar tudo. A gente vai até virar para lá para cultuar o Senhor, a gente vai cultuar
cultuar em pé, e às vezes não vai mudar tudo isso que você imagina. Ou vai mudar algo de forma drástica. Qual é essa identidade como igreja? Para que ela persevere em períodos onde é cada vez mais difícil permanecer. Aonde as verdades cada vez mais mudam. Aonde as pessoas cada vez mais são especialistas e donas da verdade. Basta você escrever qualquer coisa na rede social. E quando você abre o comentário, automaticamente 5 bacharelados e 2 pós-graduações caem sobre a sua cabeça. E as pessoas são especialistas sobre tudo. Como perseverar então? Todo mundo é especialista sobre ser igreja. Ah, eu posso ser igreja de longe, perto, junto, sozinho. Tem que ser grande, pequeno. Tem que ter o nome A, o nome B. Pode ter isso, pode... Então nós temos que voltar o olhar para a igreja que perseverou. Queridos, nós somos o resultado de uma igreja que persevera há 2000 anos em ação. E que alcançou todos os continentes e as culturas, inclusive a nossa. Nós temos que ter a humildade e a sabedoria de perceber que para continuar a viver a missão da igreja, eu tenho que buscar ser igual à igreja que começou, que se chama a igreja primitiva. Então, com esse olhar, vamos ver o que o texto nos ensina. 4 pilares. Pilares que parecem básicos, pilares que, se você tem algum tempo ouvindo, você vai concordar. Você que ouviu de longe vai falar, não, isso aí não faz sentido. Mas que às vezes não nos aprofundamos o suficiente. Queridos, não adianta ter base se a base não for profunda o suficiente para sustentar a sua vida. Ter pilares não é aquilo que te mantém firme. É ter pilares profundos o suficiente para te manter firme. Não é, eu sou uma pessoa verdadeira, mas deve ser verdadeira o suficiente para se permanecer firme. Então vamos lá? Primeira coisa que a Bíblia diz. E perseveravam na doutrina dos... Vamos quem vai soltando aqui, quer ver? Na doutrina dos apóstolos. Pastor, quem eram os apóstolos? Eram os discípulos de Jesus, aqui, os 11, que permaneceram e são agora os líderes da igreja. Pastor, de quem é a doutrina? No final das contas é de Jesus. Quando Jesus ele vai retornar aos céus, após morrer e ressuscitar ao terceiro dia, ele faz uma descrição da missão da igreja. A descrição da missão da igreja está em Mateus, capítulo 28. Aí eu vou pedir para projetar aqui o versículo 18. Repara, Jesus ele deixou descrito. Mateus 28, 18. A Bíblia diz assim, Jesus se direciona aos discípulos e diz, eis que me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí tem uma coisa que é interessante, que Jesus fala, ensinando a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado, ou dependendo da versão, que vos tenho ensinado. Aqui está como? Ordenado. Então os discípulos ensinavam o que eles receberam de Jesus. Os discípulos viviam a doutrina e o ensino que Jesus deu a eles por 3 anos, através de parábolas, através do vislumbre de milagres, mas principalmente através da vida dele. Então a igreja persevera quando o nosso estilo de vida é baseado naquilo que Jesus diz que é. Ah, pastor, isso é muito clichê. Será, queridos? Será que é tão clichê em dezembro de 2023 dizer que uma família, um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um trabalhador, um marido, uma esposa, um filho, um pai, precisa se comportar conforme a palavra? Será que se eu pegar esse púlpito aqui, colocar no meio da Praça São Salvador e disser, pessoal, olha, eu tenho algo incrível para todos. Existe uma doutrina, um ensino, que pode nos dar vida abundante. E esse ensino veio de Cristo, que morreu na cruz por nós. E se nós vivermos assim,
obedecermos ao Senhor, nós teremos vida. Então deixa eu compartilhar com vocês, queridos. Olha, a Bíblia diz sobre amar ao Senhor acima de todas as coisas. Mais do que o seu trabalho, mais do que a sua família, o Senhor em primeiro lugar. Aí eu vou perguntar a todos naquela praça, será que todo mundo aqui tem colocado o Senhor em primeiro lugar? Ou tem sido o seu trabalho, dinheiro, fama, pessoas em primeiro lugar? E as pessoas pensariam, porque eu também pensaria. Olha, nós temos que amar o próximo, inclusive aqueles que não gostam de você, que pensam diferente, que se posicionam diferente, inclusive aqueles que não gostam ou não amam Jesus ou não se comportam como eu, que creio. Nós devemos amar, como se, da mesma forma como gostaríamos de ser amados. Jesus nos manda amar, querido. Será que se eu fosse na praça e falasse essas duas coisas, realmente isso seria a vida que as pessoas têm em dezembro de 2023? Não é. Então existe uma separação entre o que o mundo muitas vezes ensina. E não pensa, querido, que quando a gente fala mundo, eu estou falando só no pior lugar possível. Você pensa lá, o lugar onde as pessoas estão mais depravadas e destruídas. Não. Pensa às vezes aquela ideia de, olha, você tem que tirar a melhor nota para ser alguém. E não interessa as pessoas, faz o seu. Ou muitas vezes a pessoa no trabalho que fala, eu ouvi o testemunho, um amigo me contou sobre um cara que percebeu um erro no sistema. E toda vez que um produto não estava no sistema, ele pegava aquilo, escondia, e alguém vinha, buscava e levava para casa. E ele fez isso após 20 anos de trabalho. Eu estou falando de uma sociedade, queridos, que se acontecer um blackout agora em Campos, as lojas são saqueadas por pessoas que nós consideramos de bem. Simplesmente quebradas. Será que realmente é tão estranho ensinar sobre uma igreja que persevera o ensino de Jesus numa sociedade que muitas vezes não vive isso? Não é, querido. A igreja precisa continuar a ensinar doutrinas, a ensinar sobre Jesus. Não é fechar os ouvidos a temáticas que permeiam a nossa sociedade. Não é deixar de conversar sobre a vida de um adolescente. Não é pensar sobre filosofia, sobre ciência. Não é sobre educação, faculdade. Não é deixar de viver isso. Mas é perseverar na doutrina de Jesus. Se eu não perseverar na doutrina de Jesus, eu não persevero na palavra da verdade. O problema é que quem me santifica é a palavra da verdade. E quem liberta é a palavra da verdade. Ou seja, se eu ficar um ano de 2024 inteiro longe dos princípios de Jesus, eu vou terminar fora da santidade e preso. Porque quem liberta é a palavra. O problema é que quem vai me prender é o pecado. E sem santidade eu não vejo o Pai. Ou seja, é um ano longe da presença de Deus. Só que uma eternidade longe da presença de Deus é uma eternidade longe da graça e amor dele. Mas as pessoas não começam a dar passos para distante de Deus correndo, é de pouquinho em pouquinho. Viva, ensine e compartilhe as doutrinas de Jesus. Então, certamente, o ano de 2024 vai ser um ano que, como igreja, nós vamos cada vez mais mergulhar na palavra. Então, é um ano que cada vez mais faz sentido, por exemplo, estar na EBD. Participar dos cultos de quinta, que tem sido estudos bíblicos. Terminamos Jonas. Se eu te perguntar quem não vem quinta, você sabe qual é o motivo de tanta indignação de Jonas, o do peixe, de ir na cidade de Nínive? Já conversamos sobre isso. Então nós precisamos nos conectar a isso. Amém? Amém, para que vocês ficarem acordados, porque eu sei que se eu der mole aqui, dorme a galera. Ó, vai dando mole. Vai no texto para mim aí, versículo Atos 2,42. Se você está com a Bíblia, vai ser projetado em alguns segundos. Depois da doutrina dos apóstolos, qual é o outro pilar que a igreja tinha e por isso ela perseverava? Comunhão. Boa, vamos de novo? Comunhão. E eu já quero destacar uma coisa, agora, momento de curiosidade. Quando eu li esse texto, eu ficava assim, ó. Doutrina dos apóstolos é claro para mim. Oração também. Agora, qual é a diferença
entre comunhão e partir do pão. Porque na minha cabeça era redundante. Comunhão, partir do pão, para mim era a mesma coisa. Então, eu comecei a ir no fundamento e eu quero apresentar os dois juntos. Depois eu separo cada um deles e a gente conversa sobre cada um. Comunhão tem uma palavra muito próxima, que é a primeira palavra que dá nome a essa igreja. Qual é essa palavra? Comunidade. Comunidade fala de um grupo que está em unidade e tem coisas em comum. Toda vez que falamos comunhão, uma das primeiras coisas que lembramos é um grupo junto. Unidade. Só que um grupo junto só permanece junto se ele tiver relacionamento. Se eles estiverem juntos, participando. Não adianta eu pegar um grupo de pessoas, colocar aqui dentro, fechar a porta e falar, todo mundo fica quieto, ninguém faz nada e permaneçam juntos. Não. O que junta e une é comunhão, relacionamento. É vida se relacionando com outra vida, sabe? Seja na rua fazendo missões, seja na rua convidando as pessoas, seja no sítio, seja na piscina, seja aqui agora, seja após, seja no ano novo, seja limpando a rua. Tudo isso é um grupo de pessoas se relacionando. E o partir do pão não é relacionamento. Porque partir do pão é pegar o pão, partir, ficar com uma parte e dar a outra. Eu posso ser alguém que parte o pão e não se relaciona e não está junto com ninguém. Porque você pode pegar uma sacola de pão daquela bonita e ir agora para um lugar onde pessoas estão com fome e dar pão a cada um deles e não ter um pingo de relacionamento, unidade, proximidade com eles. Ou você pode ser o meu melhor amigo, a minha melhor amiga, meu irmão em Cristo, mas nunca partilhar nada da sua vida. Então, comunhão significa que a igreja tinha relacionamento. E partir do pão significava que na cabeça delas não fazia sentido ela ter algo e não compartilhar com o outro. Então, a primeira pergunta que eu faço: como está o seu relacionamento com as pessoas mais próximas da sua vida? A sua família, os seus amigos e a igreja. Qual é o seu pensamento sobre ser igreja? Porque ser igreja em comunhão não é ser igreja que se reúne domingo de 7 a 9 horas, canta, ouve a pregação, ora, diz então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, bate palma por 20 minutos, compra na cantina e vai embora. Porque se eu falasse que eu sou o seu melhor amigo e ao longo de muito tempo eu só tenho 2 horas da minha vida para você, você vai falar, eu não sou seu melhor amigo. Porque claramente você passa tempo com outras pessoas. É óbvio. Se eu chegasse para a Estela e falasse, Estela, tem um grupo que não conhece, é a minha esposa, está ali atrás operando, aqui, não, ela está operando transmissão, porque está aqui a Clarinha, né? Viu? Então, se eu falasse para ela, amo você, hoje estou completando 1 ano de casado, ó, bonito, né? Aí eu falo, nossa, foi o ano mais bonito da minha vida. Ela falasse, como? A gente só conversa 2 horas por semana, de 7 a 9 horas. Isso não faz sentido. Porque todo mundo que você ama, você entrega seu tempo. É o bem mais precioso que você tem. Todo mundo que você ama, você entrega a sua atenção. Todo mundo que você ama, você está perto se relacionando. Não existe amor e distância. E não pense em distância física, porque às vezes você está entregando todo o seu amor a alguém muito distante de todas as formas, esquecendo quem está perto. Então, às vezes, você está buscando estar com unidade com o seu grupo de fé, a igreja linda, mas não está em unidade com o seu casamento na sua casa. Você não está em unidade com as pessoas que convivem com você diariamente. Aí você escuta e você vê que as pessoas não querem ser igreja, porque as pessoas estão dizendo que igreja é um prédio. Queridos, hoje de manhã a igreja não estava aqui. Nós não temos um CEP. Quem tem CEP é o prédio. Aonde estava a cura? A cura estava no sítio, lá na Tapera. Onde estará a cura à noite? Estará em suas casas. A cura está aqui agora, mas ela não é esse lugar. Nós cuidamos com todo zelo, limpamos, deixamos bonitinho, arrumamos, mudamos para lá, para cá, ajeita. Mas não é que isso nos faz, porque se eu perguntar, você é a sua casa? Não.
A sua família pode estar aqui toda hoje, a sua família não está, não é a casa. Então, comunhão não é um tempo que eu gasto dentro de um prédio, é um tempo que eu gasto com as pessoas. Se nós queremos ser uma igreja que persevera, nós temos que pensar sobre o tempo que nós investimos perto das pessoas, muito mais do que o tempo que simplesmente investimos dentro de um prédio. Se nós chegarmos à conclusão que para que tenhamos uma vida mais próxima, nós vamos ter que celebrar o culto mais curto, porque vai ter que jantar todo domingo à noite, nós jantaremos domingo à noite. Entende? Porque a Bíblia fala 4 coisas, querido. Não é só ensino. Não é só sobre ensino. E isso não é só aqui. Vai numa empresa. A pessoa entra por causa daquele currículo bonito. Aquele currículo cheio de, sabe, aquele cheio de curso. Vai botando curso. Curso de inglês, intermediário. Por que você não bota avançado? Porque se botar avançado, o cara perguntar e você não souber, fica feio. Se você botar intermediário e você speak very well, aí você fala, ó, todo mundo faz isso, incrível. A pessoa é fluente em 15 anos, mas bota intermediário e fala, não, né? Sua faculdade, seu curso, bota lá, objetivo. Fazer o melhor para a empresa, me dedicar por completo para que eu possa colocar as minhas aptidões em prática na empresa. Objetivo. Todo mundo bota. Aí você entra. Passa pela entrevista, entra primeiro mês. Qual foi a última vez que você mostrou para o colega que trabalha o seu currículo e falou, olha, eu estou aqui por causa disso? Não é assim mais. Você fica, não é só pelo que você faz, mas pelo que você é. Trabalho em grupo, inteligência emocional, como você se comporta com os outros. Se você não é fofoqueiro, e fofoqueiro roda rápido, deixa eu descobrir. Fofoqueiro, se não é mentiroso. Gente, se você tiver um ótimo currículo, mas for desonesto, basta que isso prejudique a empresa te coloca para fora. Então, na empresa, os valores são prezados. Você acha realmente que na igreja vai ser diferente? Que na igreja você vem com currículo? Que eu vou apresentar você, ó, eu fiz teologia, fiz isso, aquilo, hoje minha função é pastor. Aí isso vai ser o suficiente para você ter comunhão comigo? Não é isso, querido, ser igreja. Comunhão é relacionamento, é vida na vida, tem que carregar peso, a gente carrega junto, tem que tocar, a gente toca junto. Estamos juntos. Comunhão, unidade, relacionamento. Se não houver relacionamento, você não vai acreditar no ensino, porque o ensino de Jesus aponta para relacionamento. Se Jesus ensina ame, aí eu ensino ame e não estou perto, não faz sentido. Então nós temos que estar perto de todos. E é bonito, por exemplo, quando a gente está na piscina, aquela galera junto, que todo mundo cuida das crianças, todo mundo joga bola, todo mundo tem atenção com todo mundo. Sabe? De quem cuida das crianças? Quem está mais perto cuida das crianças. É isso. Quem cuida de Jonathan? Quem está mais perto. E de Sador? Quem está mais perto. Mas você tem que estar o quê? Perto. Comunhão. Se não houver comunhão, as pessoas não acreditarão que a gente ama Jesus. Porque se eu amo a Deus e não amo ao meu próximo, algo está estranho. Como é que eu amo alguém que eu não vejo e deixo de amar quem eu vejo? Jesus disse, crerão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Você quer que as pessoas vejam que você é cristão? Comece a amar as pessoas que estão perto. Não é pregando textão no Instagram, não é botando uma foto falando, Senhor, meu pastor, nada faltará. É amando as pessoas. Acreditarão que você é cristão quando perceberem que você parece Jesus. E as pessoas estão cansadas de ouvir pregações e não verem vida. Dedique 2024 a ter vida e você persevera. O seu testemunho, você recebeu o poder para dar testemunho sobre Jesus. Atos 1, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Comunhão. Só que não adianta, queridos, Deus derramar na sua vida e você não compartilhar. Não adianta Deus compartilhar dons na sua vida e você não investir no reino. Não adianta Deus te chamar para um lugar e você não compartilhar nesse lugar. Já reparou, queridos? Isso é interessante. Eu nunca fiz essa pesquisa, mas me parece que são em todos. Toda vez que tem algum programa de música, The Voice, eu não lembro outro agora. É porque eu lembro os antigos não faz ser. Esse cara é antigo. Tipo, Fama, uns antigão. Raul Gil, ídolo só lá atrás, entendeu? Já reparou que todos, repara, querido, vê o próximo The Voice e anota. Sempre tem uma pessoa que fala assim, aí vai as fotinhas assim, eu comecei na igreja,
Aí tem a foto dela aqui na frente, a foto antigona, né? A pessoa tinha assim, com 7 aninhos, igual a Maísa, bonitinha assim, cantando. Comecei na igreja, foi lá que comecei a cantar. Aí tá, você fica animado. Eu penso assim, essa aí eu quero que ganhe agora. Eu penso, vai torcendo, tamo junto. Não tá mais. Aí você vai ver um grande cantores. Começaram na igreja, e não tá mais. Recebem um dom, mas não estão mais perto. O que está acontecendo? Eu tenho que abrir os olhos para o que está sendo ser igreja e que está perto das pessoas. Mas tenho que abrir os olhos que Deus está dando dons maravilhosos que seriam perfeitamente usados aqui, mas não estão sendo usados. Eu sei que se eu perguntar assim, pensa agora numa banda ou um cantor que não é cristão, mas que seria top se ele fizesse isso na igreja. Eu ficaria, caramba, um arquiteto, um engenheiro. Agora, pensa o seu dom. Você está usando isso no corpo de Cristo? Você está usando isso perto das pessoas que você ama? Você está usando isso para abençoar a sua família? Você está usando isso para abençoar a igreja, os seus amigos, o seu vizinho? Ou você está guardando isso ou vendendo por dinheiro? Isso é partir do pão, sabe? Isso é partir do pão. O que você tem para compartilhar? Queridos, eu sou péssimo na cozinha. Algumas coisas em específico eu faço, mas eu sou bom com conta. Então se eu tiver que te ajudar, eu vou te ajudar com conta. Mas eu vou partir o pão. Tio Natan é ótimo da bateria. E ele ensina a bateria. De graça. Ele está partindo o pão. Ele aprendeu. E está compartilhando. Porque o que você recebeu de graça, você entrega de graça. Querido, tenha o seu emprego. Viva do seu emprego. Tenha, a sua família precisa de sustento. Busque os seus sonhos. Frase que eu ouvi, não vou dizer o pregador, ele falou assim: a bênção de Deus é a presença do Senhor. Tudo bem? Então o que é a bênção de Deus? É a presença do Senhor. Se você quiser ser rico, é simples. Use o seu tempo, a sua inteligência e o seu esforço para estudar, trabalhar, empreender e conquistar as coisas. Mas não ache que a bênção do Senhor da sua vida vai se resumir a dinheiro. É a presença do Senhor. Os abençoados na Bíblia tinham a presença. O que tem em comum em Abraão, Moisés e Davi? Você está falando, não, pastor, eles tinham dinheiro. E Elias, que dinheiro que tinha? E Eliseu, que vendeu tudo, que dinheiro que tinha? Jesus tinha que dinheiro? Pedro largou tudo. Gente, quem larga tudo agora tem? Vamos de novo, que essa é boa. Quem larga tudo agora tem? Como é que ele era abençoado se ele não tinha nada? Então ele tinha algum tudo. No nada físico ele tinha Jesus, que é tudo. Então, como é que nós que temos tudo não estamos compartilhando aquilo que Ele nos dá, que é de graça? Ninguém tem um contra-cheque com a nota fiscal da cruz de Cristo. Eu paguei, não tem. Jesus morreu por nós, foi graça. E Ele morreu, nos dá uma vida boa, e vida boa não é dinheiro, mas é dormir em paz, é ter a presença, é ter amigos, é poder rir, dar risada, estar junto, sabe? A coisa não perrengue, Ele está junto. E Ele te dá dons. Ele te dá uma capacidade extraordinária. Ele faz com que você faça coisas que você nunca antes fazia. E aí você não vai usar isso na presença e no lugar que Ele tanto ama e tem usado. Tem algo errado com esse partir do pão. Você vai partir do pão dentro de um CEP, dentro do prédio, com pessoas precisando lá fora de amor, carinho, atenção, acolhimento, ouvirem sobre uma vida abundante, chorarem no seu ombro. Porque tem gente que nesse momento não tem um ombro para chorar. Ninguém escuta, ninguém manda uma mensagem. Você recebe várias. Você ri, manda figurinha, que eu sei que você manda figurinha do pastor. Tem umas que eu vejo, você mandou outras, você acha que eu não sei? Sei. Ah, Deus viu aquilo que eu não vi. Mas está se divertindo. Mas tem gente, querido, que não recebe uma mensagem. Um rios no Instagram. Ninguém chama para sair. Ninguém dá um sorriso. Está sozinho. Cadê o amor de Jesus que está no seu coração para ele, essa pessoa? Cadê, querido? Eu me lembro uma vez, uns anos atrás, eu estava junto com a juventude, né? Eu fiz parte da primeira igreja, e a gente conversando, fulano. E aí perguntaram assim, rapaz, quem manda mensagem para fulano? Eu pensei assim, meu Deus, eu acho que ninguém manda mensagem para ele. Aí eu falei, eu mandei mensagem. Aí eu chamei, vamos lá em casa. Ele, vamos. Eu, pronto, o que ele gosta de fazer? Eu não sei. Aí ele falou, lá em casa. Eu pensei, já sei. Eu vou botar um baralho, ligar o videogame e deixar um lanche. E vou tentar. Baralho, videogame e lanche. Uma dessas eu acerto, que comer.
jogar alguma coisa, um videogame, alguma coisa, a gente vai tentar. Aí deixei preparado assim. Só que eu estava lendo um texto antes na Bíblia, aí eu deixei ele em cima da cama, assim no canto. Não era a proposta. Chega ele e o irmão, vieram dois. Entram, eu vou lá pro quarto, tranquilo. Aí quando a gente senta no quarto, um deles pergunta e fala assim: Rodrigo, eu estava lendo tal texto. Eu compartilho, ele entendeu. Aí eu, o que você entendeu desse texto? E foram lá 3h30 falando de texto. Ele gostava da Bíblia, tá vendo? E eu pensando, sabe o que vai ser hoje? Querido, pergunta dura. Olha ao redor. Olha ao redor. Olha para o lado esquerdo, direito. Se eu te falasse para fazer uma lista agora de 5 coisas que as pessoas ao redor gostam, você sabe? Uma coisa que está no coração dele está fazendo ele sofrer, derramar lágrimas, você sabe? Uma coisa. A lista de quem você conversou e desejou uma bênção, que você orou por ele. Você sabe? Existe pão na sua vida que você pode partir do seu tempo. Ah, pastor, eu não gosto de vôlei, não gosto de basquete, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Tudo bem, querido, eu não estou pedindo para você gostar, estou pedindo algo além. Ame o suficiente para fazer o que você não gosta, por amar alguém. Isso é ser igreja, isso é partir do pão. Essa igreja persevera, porque ela sacrifica. Ela entende que vale mais 2 terem compartilhado do que um ter sozinho. Eu sei que em algum momento você ficou assim: poxa, o fulano tem tanto, se ele dividisse, o mundo seria melhor. Deixa eu te falar, você tem tanto, se você compartilhasse. Se você compartilhasse, o mundo seria melhor. Se você compartilhasse. O Evangelho nos chama a doar. Seja doar a sua razão quando você perdoa. Seja doar o seu tempo quando você acolhe. Seja doar a sua vontade quando você ama. Mas o Evangelho chama a partir do pão. Você quer mudar 2024? Você quer impactar a vida das pessoas? Doe. Parta o pão. E cada um tem um pão diferente para partir. E eu posso experimentar grandes coisas do pão que você tem para partir comigo. E eu espero poder compartilhar algo que te abençoe. Mas se nós formos um grupo de 60, 70, que viemos a compartilhar 70 pães, experimentaremos de uma mesa incrível. Compartilhe. Persevere igual a Jesus. Esteja perto. Tenha unidade. E aí o texto também fala, capítulo 2, versículo 42, que essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, a partir do pão e nas orações. Lá vem o pastor falar de oração de novo. A gente faz, oração de novo. Ele vai falar para eu orar, ele vai falar para eu gastar tempo. Você já está lendo tudinho, ele vai citar o texto, orar sem cessar. Ele vai citar a oração do Pai Nosso, ele vai citar tudo isso, querido. Eu vou dizer algo bem simples. Quem é o Senhor da igreja? Diz para mim. Pode chutar, se você não souber. Quem é o cabeça da igreja? Quem salvou a igreja? Quem dá os dons da igreja? Quem cuida da igreja? Quem é a videira verdadeira? De quem é o corpo? Jesus. Obrigado, irmão. Tá vendo? Parte o pão. Ok. A igreja pertence a Jesus. Então a cura pertence a Jesus. 3 sabem. Como a sabedoria vem na segunda, a cura pertence a Jesus. Ótimo. Então quem nós temos que escutar? Jesus. Como que você vai escutar alguém que você não dá tempo e não conversa? Não vai escutar. Sim. Aí Jesus fala, você não virá à direita. Mas você não escutou Jesus e virou à esquerda? Querido, não adianta você ligar o GPS e falar, eu sei o caminho. Você tem uma raiva no seu coração que talvez você tenha que liberar hoje, perdão. De uma vez que você pegou o Uber e aí estava o caminho claro, assim, você estava vendo do banco de trás o caminho do Uber, assim, é só ele virar a terceira direita. Aí ele faz, sei o caminho melhor. Aí ele foi, se perdeu e você fica assim, poxa, mas o caminho estava no telefone. A mulher disse, vire à direita em 30 metros. E ele não virou. De que adianta ele ter um Uber, ele tem um GPS, a mulher falar se ele não quer escutar? Aí eu te pergunto, de que adianta você querer ser igreja em 2024,
ter a vida abençoada, estar próximo de Jesus, se Ele fala e você não escuta? Você não vai perseverar. Porque perseverar é avançar. E o único lugar que a igreja avança é no centro da vontade do Senhor. O único lugar, a única sombra que a igreja habita é a sombra que é feita pelo poder das mãos do Altíssimo. O único lugar que a igreja pisa é o lugar e o caminho que Jesus Cristo fez. As únicas atuações ministeriais que um de nós pode ter são os ministérios que Deus deu. As únicas coisas que fazemos como igreja é aquilo que Jesus quer fazer através de mim. O único passo que a cura pode dar é o passo que Jesus quer entregar. O único lugar que a sua família pode estar é aonde Jesus quer levar. Então, se o único lugar que a igreja pode ir é para onde a presença do Senhor for, para onde a coluna for, é para onde Ele apontar. Se você não tiver vida de oração, você não vai saber. E quem não sabe fica perdido. E uma pessoa perdida escolhe qualquer caminho, porque quem não sabe para onde ir, qualquer caminho leva a qualquer lugar. E às vezes a sua vida está sem sentido, porque você nunca parou para ouvir o dono do mundo e o dono do caminho. Aí você fala assim, pastor, não é pastor. Às vezes a sua família degringolou, o seu trabalho, a sua vida com Deus. Porque você está falando que você tem que ouvir a voz de Jesus como se fosse ecoado na caixa de som. Quando a Bíblia diz que isso aqui é a palavra. Quando você podia orar, eu não sei o que falar, querido. Você não sabe o que falar com muita gente que você não conhece mais amigo. Você aprende a falar. Você tem que estar perto. Não adianta, querido. Relacionamento se faz perto. E perto de Deus nós estamos em oração. Se essa igreja não priorizar a oração, não adianta eu pedir que você priorize mais nada. Se nós não priorizarmos orar, nós já estamos entrando num barco furado. Nós vamos remar e vamos naufragar ali na frente. Se nós não orarmos, não pagarmos o preço, não escutarmos, não nos sujeitarmos, nós seremos tudo menos igreja. Porque a igreja, ouvindo Jesus, como Jesus falava, sai daí na tua cidade. Tem um texto bíblico que Paulo fala, eu queria, não deixou. Demorou para pensar isso? Olha só, você tem o seu carro, imagina aí, o seu carro. Está com dinheiro ali em cada 13º guardado, sabe? Ali. Aí você pensou assim, hoje eu vou viajar com a minha família. Aí você levantou e Deus disse assim, você não vai. Aí você foi e sentou de novo, sabe? Você já sairia assim, caramba, Deus está direcionando. Mas Paulo queria ir pregar, entendeu? Ele falou, agora eu vou ali no centro pregar a palavra. Aí Deus falou, não, fica e prega aqui. Mas eu tentei fazer uma coisa boa no centro. Mas o Espírito falou, você vai ficar aqui. Intimidade. Oração. E eu digo, já disse aqui algumas vezes, vou repetir porque às vezes você não escutou. Oração tem a ver com sensibilidade. Ore até que você tenha vontade de orar. Permaneça até que você queira permanecer. Enquanto não quer, obedeça. Ora. Espera o direcionamento de Deus. Só que para isso você tem que estar sensível. Você não sabe o que está sendo falado na casa aqui na frente. Você não está escutando o que está acontecendo lá fora. Você não sabe se tem algum assunto na mídia, porque você não é sensível o suficiente para escutar tão longe. Mas se Jonathan comentar algo aqui, Tiago sabe. Então se você está perto, você escuta. Então você é sensível a algumas coisas. Que a cura seja sensível às palavras de Deus através da vida de oração. Se vocês não tiverem vida de oração, se eu não tiver vida de oração, se nós não tivermos vida de oração, não será possível dar um passo na certeza da presença de Deus. Então vai ter que orar. Orar mais. Um sábado sim ou não, hora nona, não vai ser suficiente. Quinta, domingo não vai ser suficiente. Algo tem que acontecer para que a gente ore mais. Mas eu digo também para a sua casa, tem que haver oração para ter direção. Então a igreja perseverava em 4 princípios. 4 princípios. A doutrina que Jesus deu aos apóstolos, ou seja,
A igreja perseverava naquilo que Jesus ensinou, porque viver como Jesus ensinou é viver igual a Ele, porque Ele revela na palavra quem Ele é. Se eu fizer isso, vou perseverar. Se nós perseverar, vamos perseverar. Se tivermos comunhão, e comunhão é estar junto, tendo relacionamento. Então, se estivermos juntos, tendo relacionamento, vamos perseverar. Mas também eu preciso compartilhar aquilo que Deus me deu, aquilo que eu tenho, com quem precisa ou com quem está do meu lado. Porque se eu for egoísta e guardar, não vai ter continuidade. Mas se eu compartilhar e você compartilhar comigo, vamos continuar a avançar. E nós vamos avançar numa vida de oração, onde eu sou sensível e me dedico a ser direcionado por Deus. Porque se perseverar e avançar é sair de um lugar e ir para frente. Esse para frente, quem diz é Cristo. Se eu não souber onde eu estou indo, pode ser que você ache que está perseverando, mas você está se afastando. Então, vida de oração. Queria te convidar de pé. Queria te convidar a ficar de pé. Feche seus olhos. Eu queria te convidar nesse momento a orar, querido. E nessa oração é bem simples. Questiona, pergunta ao Senhor no seu coração. Qual desses princípios que está distante da sua vida? Se é parecer mais com Cristo e viver nos mandamentos dele. Se é estar perto, em unidade com a igreja, com a sua família, de estar mais perto de quem você ama. Se é passar a compartilhar mais, doar mais do seu tempo, doar mais dos seus dons, daquilo que você tem, é entregar mais daquilo que Deus já te confiou. Ou se é realmente começar a fazer o que você está fazendo agora, que é ter vida de oração. É começar a ter tempo com Deus, porque você tem mais tempo com o WhatsApp, pessoas, e falando com todo mundo em grupo, vendo rios no Instagram, mas você não tem tido tempo com o Senhor. Talvez seja isso que Ele está te chamando. Talvez faça muito tempo que você não ora ao Senhor, e Deus te trouxe aqui só para Ele ouvir a sua voz em oração de novo, porque tem tempo que Ele não escuta. Aí você está falando com Ele de novo, Ele está falando assim, seja bem-vindo de volta a esse lugar de oração. Feche seus olhos, fale a sua oração. Você pode fazer baixinho, você pode falar, você pode fazer do seu jeito. Mas comece a questionar o Senhor aonde você tem que alinhar para você perseverar. Você caminhar saudável, você ter uma vida transformada. Eu acredito nas promessas do Senhor da palavra. Deus disse, sou eu que tenho planos para você. Aleluia. Planos de bem, de um futuro de esperança. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes. Vinde a mim e eu te darei alívio. Você terá uma vida abundante. A paz não te abandonará. Aleluia. Nada lhe faltará. A minha bondade e a minha misericórdia vão te perseguir. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, você não estará sozinho. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, encontra descanso, encontra refrigério, é protegido. Eu acredito nessas promessas. Então algo tem que se alinhar. Se Deus tem algo tão bom, uma bênção tão presente, por que eu não estou desfrutando disso? Se eu posso desfrutar, o que tem que alinhar? Fala com Deus, querido. Pergunta a Ele, deixa o Espírito fazer o trabalho dele. Da liberdade, Ele te mostra. Deixa Ele te mostrar, querido. Deixa Ele falar assim, meu filho, vamos estudar mais da minha palavra. Vamos ler mais. Vem me conhecer mais. Eu tenho tanta coisa que eu quero te mostrar. E está nas palavras da Bíblia. Você não tem lido. Só um pouquinho mais de tempo. Lê, olha. Lê. Meu filho, esteja mais perto da minha igreja, do meu corpo. Eu sei que você quer um abraço, mas você não está perto do meu corpo. Eu sei que você quer um calor de gente te acolhendo, mas você não está perto do meu corpo. Eu sei que você está carregando um peso pesado, mas você não quer entregar e compartilhar com ninguém. Você querendo viver sozinho, porque sozinho é mais confortável, sozinho é mais fácil. Sozinho você vai onde quiser. Você não está sendo chamado para ir onde você quiser, querido. Você está sendo chamado para onde estiver Jesus. E onde Jesus estiver, vai estar a igreja. Você não vai estar sozinho. Você não precisa passar por uma angústia que esteja sozinho. Eu sei que você tem no seu coração a estigma e a identidade, que ninguém te valoriza, que ninguém te quer, que ninguém te ouve. Isso é uma mentira do inimigo. O
mundo pode não querer te ouvir, mas Jesus quer a igreja dele também. Esteja em comunhão e unidade, querido. Vai ser feliz com a igreja do Senhor. Talvez Jesus está chamando o seu coração e falando assim: meu filho, eu te dei tanto que você está guardando. Só faz sentido na fonte se ela jorrar água. Só faz sentido na árvore se ela der um fruto. Para de guardar fruto, para de guardar água, para de guardar os seus dons. Aleluia! Você está usando o que eu te dei para ganhar todo o dinheiro do mundo, querido. Todo o dinheiro do mundo não sacia a alma. Ser bem sucedido financeiramente não permite que você durma em paz. A sua consciência não vai encontrar paz em boas obras. A sua consciência só vai encontrar paz em Senhor Jesus. Compartilhe o que você tem, querido. Deus é abundante e rico em doar. O seu dom não se esgota e usa. Ele transborda. Compartilhe o que você tem, querido. Você está gastando milhares de reais em tanta coisa. Viva o seu Senhor. Encontre alguém para você amar. Esteja perto, compartilhe com alguém. A sua família está sofrendo e você não está compartilhando em casa. Tem gente que está entregando tudo no trabalho, está morrendo no trabalho, está se desgastando no trabalho, está se perdendo no trabalho, está com estresse no trabalho, burnout no trabalho, ansiedade no trabalho, e não está compartilhando em casa. Talvez o Espírito possa chamar para a vida de oração. Talvez Ele possa te chamando assim: vamos de novo. Só mais uma vez. Um pouquinho. Fala do seu jeito, eu quero te ouvir, quero conversar. Quero direcionar a sua casa. Talvez o Senhor, se Ele te falar, sei o que Deus quer na sua vida, mas se isso não estiver alinhado, nós não vamos perceber. Senhor, eu te peço, por favor, Pai, escuta a oração dos meus irmãos, escuta a oração das pessoas que estão clamando e abrindo o coração, como quem abre a porta de uma casa e escancara a bagunça dessa casa. Pai, por favor, escuta aqueles que querem ver mais da tua palavra, conhecerem mais do Senhor. Usa, Pai, a sua igreja para que isso seja saciado, para que aqueles que têm fome e sede de justiça sejam saciados, para que aqueles que querem mais da tua palavra sejam saciados aqui. Eles encontrem a revelação da tua palavra, Pai. Não permita que nenhuma pregação do Evangelho, aula do EBD, ensino de curso, de escola, discipulado, não permita que algo seja dito fora da tua palavra. E sacia e dê fome, dê desejo a tua igreja, a cada um aqui de conhecer mais. Pai, escuta aqueles que estão revelando